Estamos aqui hoje no primeiro programa do Acerte no Mundo Melhor. Nosso objetivo é estar levando a você todos os projetos culturais, sociais, a parte de responsabilidade social e ser um elo de ligação em todos esses públicos. Hoje estamos aqui com a Aline do Vale, que também estará nos acompanhando, fazendo uma série de perguntas, e entrevistando o João Henrique Zanoni, diretor da Acerte Tecnologia em Projetos, doutorando em Gestão do Desporto e também pesquisador do CNPq. Vamos estar ouvindo um pouquinho da história e de como a gente pode estar participando e sabendo como fazer parte, como realizar tantos projetos, né, que hoje a gente vê por aí. João, obrigada pela tua presença. Aline, né, sejamos bem-vindas ao programa. Começar com o pé direito. Isso mesmo. Vamos lá. Então, João, a gente quer saber o que precisa fazer para realizar um projeto. Bem, projetos são ideias. Então, ao princípio, a gente começa a pensar assim, e sem uma ideia não existe projetos. Mas o mundo está cheio de ideias. Eu gosto de um autor que diz assim, que ideia é patrimônio da humanidade. Então, quando a gente fala assim, mas o cara roubou minha ideia, ele perdeu a ideia, mas ideia não é quase nada sem uma estruturação. Porque a ideia sai de ideia para uma proposta e de proposta para um projeto. Quando nós chegamos na categoria projeto, aí você é dono da sua ideia. Agora, enquanto você estiver na sua ideia no campo das ideias, então você só tem uma ideia. E a qualquer momento alguém pega a sua ideia, transforma em proposta e ela se torna um projeto. Então é preciso que, primeiro, a gente tenha uma ideia. Nós vivemos de ideias. A partir de ter uma ideia, nós precisamos encontrar onde ela se encaixa. Ela é uma ideia esportiva, ela é uma ideia cultural, ela é uma ideia audiovisual, ela é uma ideia social. E aí vamos procurar onde é que essa ideia pode ter alguém que apoie. E às vezes pode ser uma ideia, por exemplo, eu sou o filho mais novo de uma família de 10 e eu posso ter uma ideia de comprar um carro, né? E tem que arrumar quem apoia esse processo. Talvez meu pai... Tem que ser um pai trocínio. Pois é, meu pai talvez apoie essa ideia. Mas nós estamos falando de ideias um pouco mais organizadas. Por exemplo, eu tenho uma ideia de fazer um projeto social. Então eu preciso transformar ela em proposta. Proposta é uma organização. Então eu tenho que procurar quem que vai me apoiar primeiro. Porque se eu procurar meu pai, ele vai dizer assim, tá bom, eu te dou o carro, mas você vai ter que inicialmente não faltar mais às suas aulas, você vai ter que toda terças e quintas-feiras lavar o meu carro, né? E assim ele vai colocar uma série de condições. Os editais não são diferentes. Se eu quero fazer um projeto social, eu tenho que olhar para um edital social, o que ele pede, e eu tenho que fazer uma proposta dentro daquela organização. E quando ela vai a projeto? Tem uma regra, né? Isso. E quando ela vai a projeto? Ela vai a projeto quando alguém olha essa proposta e diz assim... Ok, gostei, tá dentro. É isso aí, vou bancar esse negócio. E pode ser para ganhar recursos financeiros ou, por exemplo, um filme. Eu quero apoiar, hoje uma empresa pode apoiar filmes com recursos de lei de incentivo fiscal, por exemplo, a lei do audiovisual, e ganhar parte da bilheteria do filme. É perfeitamente legal isso. Mas eu posso querer ganhar, quero ter ganhos sociais. A minha empresa, no muro de fora dela, tem uma favela. E eu preciso olhar para essas pessoas e ver as necessidades dela. E aí essa empresa pode pensar assim, não, eu quero uma ONG que tenha uma ideia que mude a vida dessas pessoas. Aí eu, como empresa, posso pagar uma empresa que transforme essa ideia em proposta e futuramente ela seja aprovada e aí eu coloco o recurso
e executa-se. Então, peraí, pelo que eu estou entendendo, existe todo um processo, são etapas, é isso? Então, alguém chega lá, eu chego lá com uma grande ideia, eu tenho um desejo, uma ideia, uma intenção de fazer algo. E aí existem, então, várias etapas, porque eu percebi já que você já colocou ideia, proposta, projeto. Tá, só que você também falou de alguns editais, de algumas áreas de atuação. Então, eu teria que saber para que essa minha ideia pode ser colocada, onde ela se enquadra. Eu sei que tem empresas que fazem isso, mas então quais são essas opções? Como que eu já poderia pensar uma ideia? Ela se enquadra, quais são essas caixas de ideias? Certo, nós temos... Hoje no Brasil, 3 grandes leis que são importantes. Lei de incentivo fiscal para cultura, que é conhecida como Lei Rouanet, a lei do audiovisual, que apoia projetos na área de televisão, na área de cinema, programas como esse que nós estamos realizando hoje, que é um programa que tem inserção na comunidade, nós estamos dando uma informação importante para as pessoas. Cidadania. Isso. E podemos fazer projetos esportivos. Mas eu vou fazer um teste com vocês. Eu vou pegar o projeto e vou chamar ele de Jogada Perfeita. É o nome de um projeto. Jogada Perfeita. Onde é que ele está inserido? No esporte? Pois é. Esse projeto foi aprovado na cultura. Foi aprovado há cerca de 40 dias atrás. Então podem existir adequações? Como que fica isso? Pois Jogada perfeita na cultura? Então, quando a gente pensou em Jogada Perfeita, é um projeto que vai correr as 12 cidades da Copa do Mundo, com diversas atividades, inclusive muitas oficinas culturais, muitas, são 61 oficinas culturais. Nossa. Então, você tem a área do cinema envolvida, a área do teatro, é possível nessas oficinas as artes performáticas estão envolvidas, a dança, as artes circenses estão envolvidas também. Então, nós estamos diante de um projeto que parece esportivo, mas não é, é na cultura que foi proposto. Por quê? A ideia é a jogada perfeita, é esporte, é futebol, é Copa do Mundo. Mas o conteúdo é cultural, ele se enquadra dentro da Lei Rouanet. Se nós propuséssemos esse projeto, que tá bem desenhado para a cultura, propuséssemos no esporte, na primeira fase de análise, eles iam determinar que não é objeto esportivo. Como não é objeto esportivo, não pode ser proposto no esporte. Então, você falou, né, do Ministério do Esporte, com a lei de incentivo ao esporte. Você falou da Lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura, e a lei do audiovisual na Ancine. Todas essas 3, como que elas funcionam? Elas funcionam por renúncia fiscal. O que é isso? O que é renúncia fiscal? Então, renúncia fiscal é o nome é bonito. O nome se chama renúncia. Então, eu vou renunciar a um recurso, certo? Então, quem que está fazendo essa renúncia? É o governo que está renunciando a receber. Não, mas espera aí, não é uma empresa? É uma empresa que faz a renúncia, mas quem renuncia de receber o recurso Primeiro é o governo. Entendi, por causa da lei. Então, vamos lá. Uma empresa tem que pagar imposto. Ela paga o imposto de renda à pessoa jurídica. Vamos imaginar que ela pague R$100 de imposto a Brasília. Ela vai dar esse recurso vai direto para Brasília. Lá em Brasília eles vão pegar esses R$100 e vão distribuir entre todos os estados da confederação, certo? Mas o governo dá o direito para a empresa de direcionar o recurso para próximo de si, para onde ela quiser, desde que os projetos estejam aprovados nas devidas leis. O esporte no Ministério do Esporte, culturais no Ministério da Cultura e projetos audiovisuais na Ancine. Então, Juliane, as empresas têm um grande poder, né? Elas podem escolher para onde vai o seu imposto. A gente vive reclamando e às vezes a gente vê tantas manifestações, né? Ocorreram aí todos esses meses atrás,
E agora a empresa tem esse poder nas mãos de destinar, de decidir para onde vai parte do seu imposto. Eu acho incrível. Então, de um lado é renúncia, do outro lado é destino. Então, a gente não pode dizer que a empresa renuncia, não, a empresa destina. Ah, entendi. E destinar, é fantástico essa ação. Essa ação é mais ou menos o seguinte: você tem o poder de governo, você tem o poder de exercer função de prefeito, de governador ou de presidente. Sim. Ora, se o recurso é municipal, por exemplo, nós temos em Curitiba a lei do mecenato, que permite que projetos de instituições CNPJ de uma empresa possa propor até R$107 mil, qualquer projeto até R$107 mil, pode receber recursos de empresas que pagam IPTU. Sim. Ou que pagam ISS, Imposto sobre Serviços. Então agora você veja, eu posso recusar um percentual daquilo que eu pago, eu posso renunciar um percentual daquilo que eu pago de imposto e posso destinar para o projeto que eu quiser. Então, além das áreas, esporte, cultura, audiovisual, a gente ainda tem federal, municipal, então ainda temos essas diferenças. Isso, parece difícil, mas não é. Nós temos, então, os 3 níveis de governo e vai mudar o tipo de imposto. Imposto de renda à pessoa jurídica, só empresas que declaram por lucro real. Certo. Mas o ISS e o IPTU, nós podemos, qualquer empresa pode fazer essa destinação de recursos. Deixa eu aproveitar, empresário, é com você que a gente está falando nesse momento. Para que você tenha esse poder de decisão, de escolha e possa estar apoiando alguns desses projetos. Isso você pode fazer pela sua empresa, através dessa tributação do lucro real que você está falando. Não custa nada, não vai mexer no bolso da empresa e sim naquilo que ela pode destinar do seu percentual de imposto de renda. Então, ao invés de pagar para o governo federal ou municipal, estadual, enfim, ela vai estar destinando a projetos que vão estar fazendo o bem para as comunidades, para os artistas e investindo no seu marketing institucional e promocional de acordo com os projetos aos quais ele pode estar patrocinando. Nós queremos contar história de projetos que mudaram o mundo. Acerte num mundo melhor. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Inteligente para mim é ter sempre um bom motivo para reunir a família. Encontrar o que os meus filhos mais gostam num só lugar. É dar preferência para uma empresa daqui, que gera empregos e negócios aqui mesmo. Inteligente é fazer tudo isso e ainda por cima economizar. Condom. Inteligente é comprar aqui. Max Flex apresenta Mega Liquida Showroom, de 18 a 28 de setembro, exceto na loja do shopping. Descontos de 30% a 50%. Mega Liquida Showroom de colchões e sistemas de dormir. Condições e descontos especiais para pedidos novos. De 18 a 28 de setembro, descontos de 30% a 50%. Max Flex, o melhor colchão do Brasil, feito em Curitiba. Bana Pneus, o melhor produto no melhor centro automotivo. Pneu Pirelli 205/5516 e 205/4017 por 309 em 6 de 51,50. Toda a linha Pirelli em 6 vezes sem juros. Escolha o melhor, escolha Bana Pneus. Voltamos então com o programa Acerte no Mundo Melhor, nosso entrevistado João Henrique Zanoni. E nós estávamos falando justamente sobre o incentivo fiscal das empresas, essa renúncia, e para isso a gente quer mostrar um pouquinho de alguns cases de sucesso que já estão em andamento. O primeiro case que nós vamos ver é um projeto esportivo. Esse projeto se chama Vivendo o Rugby e inicialmente nós pensamos assim: quem joga rugby em Curitiba? Então,
não tem ninguém que jogue rugby em Curitiba, principalmente se nós pensarmos há 3 anos esporte atrás. Inovador. Então, há 3 anos atrás, quem joga? E como é que pode nós termos a equipe campeã brasileira feminina de rugby? Então, isso é fruto de um projeto esportivo, social, que foi realizado pelo Curitiba Rugby, e nos procuraram e pediram assim, é possível estruturar esse projeto? E nós estruturamos ele para escolas municipais, e a partir das escolas municipais, um monte de meninas começaram a gostar do rugby, que o pessoal do rugby vai me matar a dizer isso, né? Que é parecido com futebol americano. Mas eles vão me matar de falar isso. Mas é parecido com o futebol americano e é um esporte de muito contato. Mas é um esporte que trata de princípios. Porque é preciso você respeitar muito quando é liberado o contato entre as pessoas. Talvez muito mais do que o voleibol, que tem uma rede no meio. E aí esse projeto iniciou com escolas públicas. E as meninas começaram a vir, e aí faziam um projeto social, onde tem alimentação. E de onde vinham esses recursos? Lei de incentivo ao esporte. E nós não vamos falar exatamente as empresas aqui que apoiavam, mas eram 3 empresas que apoiavam. E propusemos então o ano de 2011, o ano de 2012, em 2013, uma empresa apenas disse para as outras 3 empresas, não quero mais vocês aqui. Eu agora quero apoiar o rugby sozinha. Com qual recurso? Nossa, que legal. Destino fiscal. Ela pegou o recurso que ela daria para o governo, destinou para o rugby, e hoje ela diz assim, a minha empresa tem o nome do rugby. E essas meninas foram campeãs brasileiras em janeiro. Crédito completamente à equipe do Curitiba Rugby, que é uma equipe fantástica, trabalha com muita seriedade, é uma organização não governamental, esportiva, trabalha com muita seriedade, mas é, sem dúvida nenhuma, um case de sucesso, porque com o apoio da CERT Projetos foi realizado uma organização dos projetos, e a proposição ao Ministério da Cultura ao Ministério do Esporte passou a ser regular. E aí o projeto aconteceu. Esse é um projeto, então, que foi aprovado pelo Ministério do Esporte. Pelo Ministério do Esporte vem recurso de 1% sobre IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Me conta sobre um projeto cultural, adoro projetos culturais. Projeto cultural, nós temos vários aprovados em diferentes áreas da cultura. Mas tem um projeto que é a nossa menina dos olhos, que chama Set Cinético. O Set Cinético, nós trouxemos imagens também do Set Cinético, para mostrar... Diferente, né? O nome já é diferente. Isso. E o Set Cinético, esse negócio cinético já é movimento, né? Set é isso que nós estamos aqui, né? O set de filmagem. Eu não sei explicar muito bem isso. Me parece um projeto cultural, mas um produto artístico híbrido. Tem uma mistureba ali dentro, né? Tem dança, tem teatro, tem cinema, tem vídeo, imagem, interatividade. Achei muito interessante. Isso. Primeiramente, esses malucos que criaram esse negócio de set cinético, eles nos procuraram e disseram assim, queremos recurso para fazer essa ideia. Só que a ideia já era uma proposta quando eles nos procuraram. Já era uma proposta, já estava estruturada. E a gente já podia visualizar que era um negócio doido. E as ideias doidas são muito legais, projetos inovadores. E aí nós entendemos que não era nem lei de incentivo à cultura, nem esporte, nem audiovisual. E para tirar da ideia e transformar ele em algo visual, nós propusemos um projeto que é numa plataforma chamada SESI Senai Inovação. Em 2011, esse projeto foi premiado. E aí recebeu um recurso considerável, mas não para circular, para criar ideia. Você imagine... vamos ver essas imagens, né? Acho que vamos... Vale a pena nós observarmos, mas aí observarmos ouvindo, porque ele é todo
Interativo? A gente precisa ouvir, precisa entender, mas aí o falar vai atrapalhar. Então vamos lá. mais interessante desse protótipo, esse vídeo que você nos mostrou do SET Cinético, é a questão da interatividade. Achei muito legal. Mas me diga uma coisa, João Henrique, se alguma empresa, um empresário que está nos assistindo, algum instituto empresarial, ele tiver interesse em fazer a destinação do seu imposto, de parte do seu imposto, então, para algum projeto desses que já estão aprovados, qual é o procedimento? Nós inicialmente fazemos a análise do quais são as exigências de quem está fazendo essa renúncia, essa destinação. Qual é a visão da empresa, qual é a missão dessa empresa, e aí escolhemos para ela projetos que já se enquadrem com a sua visão e missão. Isso facilita. Isso como se você fizesse uma curadoria. Isso, exatamente. Quer dizer, isso facilita para o departamento da empresa que faz isso. Às vezes é o marketing, às vezes é o setor financeiro, às vezes é o próprio instituto da empresa que faz isso. E nós desenvolvemos uma plataforma, a certprojetos.com. Você tem a possibilidade de entrar nessa plataforma e escolher que tipo de imposto que você quer pagar. Fazer uma simulação. Isso, você faz uma simulação de quanto você tem para o projeto e que tipo de projeto você quer apoiar. Eu não gosto de apoiar projetos, por exemplo, pontuais. Um espetáculo de teatro. Eu quero apoiar um projeto dentro de uma escola que acompanha as pessoas aprendendo teatro ao longo do tempo. Começo, meio e fim. Isso, então você vai dizer isso, como você quer isso, para que nós possamos organizar o que você vai ver.
e você vai economizar muito o seu tempo. Então, você faz essa assessoria para a empresa também, não só para o artista, o produtor, você entra e dá essa assessoria para a empresa também. Então, isso. Escolha. Hoje nós trabalhamos nos 3 eixos. Podemos desenvolver os institutos, podemos desenvolver os projetos, tanto para os institutos quanto para as pessoas, e podemos ligar os projetos das pessoas aos institutos e às empresas. Nós atuamos nesses 3 eixos para, principalmente, facilitar o processo, evitar novos processos para dentro da empresa, porque isso fica de responsabilidade nossa, e para proporcionar à empresa que exerça cidadania, que ela exerça responsabilidade social. Não deixe o recurso ir até Brasília. Coloque o recurso ao lado dos muros da sua empresa. Ótimo. Empresário, acerte no mundo melhor e invista em um desses projetos. João, obrigada pela sua participação. Foi um conhecimento, um conteúdo riquíssimo aqui para nós. Obrigada mesmo. Obrigado. Queríamos contar histórias de sonhos que mudam o mundo. A sua empresa pode ser protagonista dessa ação. Acerte no mundo melhor. Bana Pneus, o melhor produto no melhor centro automotivo. Pneu Pirelli 205/5516 e 205/4017 por 309 em 6 de 51,50. Toda a linha Pirelli em 6 vezes sem juros. Escolha o melhor, escolha Bana Pneus. Inteligente pra mim é ter sempre um bom motivo pra reunir a família. Encontrar o que os meus filhos mais gostam num só lugar. É dar preferência para uma empresa daqui, que gera empregos e negócios aqui mesmo. Inteligente é fazer tudo isso e ainda por cima economizar. Condom. Inteligente é comprar aqui. Max Flex apresenta Mega Liquida Showroom, de 18 a 28 de setembro, exceto na loja do shopping. Descontos de 30% a 50%. Mega Liquida Showroom de colchões e sistemas de dormir. Condições e descontos especiais para pedidos novos. De 18 a 28 de setembro, descontos de 30% a 50%. Max Flex, o melhor colchão do Brasil, feito em Curitiba. Bana Pneus, o melhor produto no melhor centro automotivo. Pneu Pirelli 205/5516 e 205/4017 por 309 em 6 de 51,50. Toda a linha Pirelli em 6 vezes sem juros. Escolha o melhor, escolha Bana Pneus. Retornamos ao programa Acerte no Mundo Melhor. Lembrando que nós queremos ser um programa que é o elo entre as empresas, as instituições do terceiro setor e as pessoas que querem realizar projetos nas áreas cultural, esportiva e audiovisual. Hoje nós recebemos Davi Ferman, um especialista na área do terceiro setor, já realizou diversos projetos referente às leis de incentivo, seja municipal, estadual ou federal. E o Davi é diretor da Tree of Life. Davi, o que é responsabilidade social? Boa noite, Aline. Boa noite, João. O contexto da responsabilidade social, ele vai muito além daquilo que a gente vê normalmente na mídia, né? Normalmente ele está restrito à questão empresarial, mas ele está presente em todos os segmentos da sociedade. Primeiro setor, o governo, segundo setor, a iniciativa privada e também no terceiro setor, né? Para se chegar numa definição, a gente teria que fazer uma abordagem histórica do que é a responsabilidade social. E aí a gente vai ter que voltar lá para 1950, 1960, né? Onde alguns estudos foram realizados na Europa e nos Estados Unidos. E a consequência disso é que entendeu-se que a abordagem realizada com relação à responsabilidade social, ela tinha um cunho socialista, tá? E aí que entra a questão da história, né? Na época, nós tínhamos um bloco socialista e um bloco capitalista disputando o espaço, né? A sociedade como um todo envolvida
em questões muito complexas. Então, a Guerra do Vietnã, Fidel assumindo o governo em Cuba, nós perdemos Getúlio no Brasil, um burburinho muito grande, né? E em função dessas situações, começam a surgir os questionamentos com relação à ética, à forma de trabalho das instituições, né? Então, o que é a responsabilidade social? Ela tem aplicação e ela tem as vertentes diferentes conforme o segmento da sociedade. Então não é só um modismo, uma moda. Você acha que esse processo histórico ele veio para ficar, ele tem uma continuidade? Então, eu peguei a época da calça boca de sino e ela é um modismo que foi abandonado, né? O conceito da responsabilidade social, para mim, ele deixa de ser uma estratégia, uma ferramenta, mas eu entendo que é um conceito, né? É um processo de conscientização da sociedade, né? E uma vez que você tem um processo deflagrado como conscientização, é muito difícil que ele retorne, né? E como é que se dá esse processo de conscientização? No nosso dia a dia, na gôndola do supermercado. Por que eu escolho o produto A e não o B? Né? Se a gente for ver alguns anos atrás, eu ia atrás do preço, né? Depois de um tempo, eu comecei a observar a qualidade, se o produto realmente atendia aquela relação custo-benefício, né? Hoje, a minha preocupação, quando eu retiro um produto da gôndola, ele já pode estar relacionado com a questão ambiental. Sim. Né? Então, eu posso fazer a opção por um produto ecologicamente correto, né? E se o mercado tem a tendência de atender a essa demanda, a corporação, a instituição, a indústria que não se adequar ao mercado, ela automaticamente vai ser descartada. Davi, recentemente o Instituto Ethos publicou uma pesquisa que fala especialmente sobre a reputação das empresas em relação à sua marca. Lá, diversos fatores foram avaliados e me chama a atenção que o elemento responsabilidade social e o governo que essa empresa exerce sobre a sociedade são elementos determinantes desse índice, o índice de reputação de uma marca. Ela também comenta que 70% do valor de uma marca vem desse índice de reputação. A pergunta é, como acontece na prática essa responsabilidade social? Inicialmente, a questão da responsabilidade social, ela não foi muito bem aceita, né? Pelas razões que já foram expostas. Na década de 70, as empresas elas entenderam que alguns processos deveriam ser alterados na sua cadeia de produção, né? Por quê? Porque eles tinham uma implicação, eles tinham uma abrangência que ia além da comunicação que a marca mesmo fazia. Antigamente você fazia uma propaganda bem feita e você vendia o produto. Hoje isso já não funciona mais tão simples, né? Como é que isso se dá? Como é que isso acontece? À medida que a instituição ela consegue agregar valor à marca. O que é o agregar valor à marca? É exatamente eu poder olhar numa gôndola e dizer assim, opa, esse produto tem um diferencial, né? Essa situação ela se dá quando a gente pensa numa empresa, a gente tem que entender que existem duas áreas de atuação, né? Existe uma ambiência interna, a relação da empresa com o funcionário, com os seus acionistas, né? E existe uma ambiência externa, né? Com o mercado e fornecedores e tudo mais. Então, quando você se relaciona com esses players, né? O americano ele gosta de falar de stakeholders, né? Todas as partes implicadas no processo, né? Então, quando eu consigo agregar algum valor à marca, os acionistas olham isso de uma forma positiva. Porque, como você comentou, aquilo que a gente considera como intangível, a marca do produto, da empresa, ela já corresponde aí, com certeza, a uns 30% do capital. Agora, se a gente imaginar uma empresa de 1 bilhão, 300 milhões seria a marca, né? Então, qualquer atitude, qualquer postura, qualquer situação que não esteja alinhada com uma ética de mercado, com a transparência, ela pode trazer prejuízos para a empresa, né?
Um exemplo muito comum aí 8 anos atrás eu fiz uma reforma em casa e troquei o piso da sala, né? Coloquei um piso de madeira e o engenheiro nos indicou vários fornecedores, né? Madeireiras e tudo mais. A gente foi dar uma olhadinha na madeira e em um determinado momento minha esposa perguntou para o vendedor se ele tinha certificação na madeira. E ele ficou olhando. Né? Ele não sabia o que responder. E eu também fiquei olhando. Né? Mas é exatamente essa consciência. Né? Porque se eu mantenho um círculo vicioso em que não se agrega o valor à cadeia produtiva, né? Ou seja, o diferencial, o meu concorrente pirata, o CD pirata, o produto sem qualidade vai continuar no mercado. Né? Então é um valor que se agrega à marca e isso cria o diferencial no produto. Mas então, o que essas ações internas prevêem? Na prática, essas ações elas estão relacionadas, eu comentei no início que é uma questão de cultura, de conscientização, né, de comportamento. Né? Por isso que não é uma tendência, não é um modismo, é uma coisa que eu entendo que veio para ficar, principalmente se nós conseguirmos educar as nossas gerações, né, as que estão chegando agora aqui, essas crianças, os jovens adolescentes, quando chegarem na fase produtiva da vida, eles já vão ter esses elementos na sua formação. Né? Então, as decisões passam a ser decisões com uma qualidade superior. Mais consciente. Mais consciente. Na prática, Aline, te respondendo, a relação empregado-empregador. Né? Por que na época lá, em 50, foi considerado socialista? Porque se analisava a relação, por exemplo, qual é a qualidade do ambiente de trabalho desse funcionário. Ele está exposto a alguma situação, ele não está exposto, o que ele recebe condiz com o trabalho, é justo. Né? Então, todo esse linguajar, para a época, era um linguajar socialista. Né? E, Davi, me diz uma coisa, nós vemos as grandes empresas com diversos eventos, apoiando eventos, às vezes com leis de incentivo, às vezes não, mas essas ações que não são internas, como é que elas são enquadradas aí dentro da responsabilidade social? Quando a gente trata do ambiente externo da instituição, como ela se relaciona com o mercado, como ela se relaciona com o público, como ela se relaciona com os seus fornecedores, né? A empresa que já faz, ela tem o recurso da certificação. Então, existe o ISO, existem diferentes certificações que aprovam, que atestam o processo todo da cadeia produtiva. Né? Esqueci a pergunta. A questão está, como é que se dá essa responsabilidade social? Internamente é ela com o funcionário e externamente, como é que se dá essa responsabilidade social? O governo auxilia, ela utiliza recurso próprio, como é que funciona isso nessa atividade externa? As grandes corporações, elas já criaram toda uma tecnologia, uma forma de trabalho, né? A iniciativa ela pode ser tanto pessoal quanto da empresa. Né? A empresa ela não é ética, ela é tão ética quanto são os seus componentes. Né? Então, se o seu líder não é ético, a empresa teoricamente não vai ser ética também. Então, como é que ela viabiliza esses processos externos? Né? Primeiro, nós temos que entender que uma empresa, quando ela prevê a questão da responsabilidade social, em primeiro lugar, ela quer agregar algum valor. Né? Existe algum benefício lá no futuro, mesmo que seja na marca. Né? Essas ações elas geram um impacto na comunidade. Na prática, como é que um empreendedor pode fazer isso acontecer? Se ele pode, por exemplo, capacitar o colaborador para que ele, em determinados momentos do ano, e é muito comum a gente ver nas instituições, no final do ano o pessoal fazendo coleta de alimento, de vestuário, né? Então a empresa torna o colaborador dentro de um conceito de cidadania. Né? Quando a gente pensa na atuação da empresa como instituição no mercado, nós temos aí diversas ferramentas, diversos recursos. Um deles, as leis, por exemplo, as leis de incentivo à cultura. Né? Então, muitas vezes a impressão que se tem é de que vai haver um desembolso
da empresa, né? Mas existem enquadramentos onde, onde a empresa ela vai conseguir uma isenção aí de 100%, né? Na prática, o que acontece? A instituição, a empresa, ela está localizada numa comunidade. Eu vou dar um exemplo prático, né? A criança vai para a aula de manhã, mas à tarde, no contraturno, ela fica na rua, fica com a avó, fica com a vizinha, fica com alguém. E ela fica exposta a uma série de riscos, né? A instituição ela pode prever projetos culturais, né, que promovam uma atividade de contraturno. Então, o que isso representa? Representa segurança para o bairro, para a criança, né? Principalmente a Lei Rouanet, a questão do fomento à cultura, né? A acessibilidade a esse... né? Então, nesse caso, o recurso estaria sendo utilizado um recurso que é do governo, né, para uma atividade da empresa, e isso é perfeitamente legal, ou não? Sim, é perfeitamente legal. O que tem que se entender é o seguinte: a Lei Rouanet ela prevê uma destinação de 4% do imposto devido. Nós temos percebido que grandes empresas têm departamentos de responsabilidade social e outras têm institutos com o mesmo nome da instituição ou de algum dirigente importante da instituição. Como o Instituto Condor, por exemplo, tem o Instituto Joanir Zonta, o Boticário tem o Instituto Boticário. Como esses institutos atuam para fortalecer a marca e como isso é feito pela empresa? Essa operação ela acontece através, por exemplo, da Lei do Incentivo à Cultura, né? Primeiro, né, existe uma consciência da direção, do board da empresa, né, de que ele pode fazer essa destinação do imposto de renda. Ou seja, quando ele destina o imposto de renda, ele não está tirando do bolso. É um dinheiro que ele paga para o governo, é um imposto devido, né? Só que ele pode, desse imposto, parte dele ele pode dizer, eu prefiro investir em cultura, por exemplo, né? Empresas de porte, aí você vai ter Fundação Itaú, Fundação Bradesco, essas fundações que você citou, que têm sua relevância, na verdade, elas fazem a operação da responsabilidade social, né? Então, elas viabilizam uma série de ações, né, que vão exatamente fazer aquilo que o board espera, agregar algum tipo de valor à marca. Então, basicamente, essas instituições elas recebem recursos, né, recursos da própria instituição, da mantenedora, e também recursos provenientes das leis de incentivo, né? Então, uma operação, por exemplo, cultural, um patrocínio de uma oficina de música, aí os projetos são inúmeros que podem ser compostos, né? Ok, Davi, obrigado. Hoje nós conversamos com Davi Ferman, nós estamos no programa Acerte no Mundo Melhor, queremos contar histórias de projetos que melhoram o mundo. A sua empresa pode ser protagonista dessa mudança. Exerça seu poder de governo, apoie um de nossos projetos e acerte no Mundo Melhor. Lembrando que na sequência nós vamos descobrir um segredo, o segredo de Ceiló. Vamos aos nossos comerciais e retornamos em breve. Inteligente para mim é ter sempre um bom motivo para reunir a família. Encontrar o que os meus filhos mais gostam num só lugar. É dar preferência para uma empresa daqui, que gera empregos e negócios aqui mesmo. Inteligente é fazer tudo isso e ainda por cima economizar. Condor. Inteligente é comprar aqui. Max Flex apresenta Mega Liquida Showroom, de 18 a 28 de setembro, exceto na loja do shopping. Descontos de 30% a 50%. Mega Liquida Showroom de colchões e sistemas de dormir. Condições e descontos especiais para pedidos novos. De 18 a 28 de setembro, descontos de 30% a 50%. Max Flex, o melhor colchão do Brasil, feito em Curitiba.
Bana Pneus, o melhor produto no melhor centro automotivo. Pneu Pirelli 205/5516 e 205/4017 por 309 em 6 de 51,50. Toda a linha Pirelli em 6 vezes sem juros. Escolha o melhor, escolha Bana Pneus. Inteligente pra mim é ter sempre um bom motivo pra reunir a família. Encontrar o que os meus filhos mais gostam num só lugar. É dar preferência para uma empresa daqui, que gera empregos e negócios aqui mesmo. Inteligente é fazer tudo isso e ainda por cima economizar. Condor. Inteligente é comprar aqui. Estamos de volta ao programa Acerte no Mundo Melhor. Hoje iremos descobrir um segredo, o segredo de Siló. Produzido e estruturado pela GAP, gestão de alta performance, gerenciada pelo Eliel Caetano. Também temos aqui a diretora do espetáculo, Aline do Vale, que produz diversas peças em diversas áreas e vão hoje nos dizer o que é esse tal segredo de Siló. Mas antes vamos conhecer um pouquinho melhor a GAP. O que é GAP? O que ela faz? Como ela atua? Como funciona isso, Eliel? Então, João, a GAP, como você falou, é uma empresa que o nome dela diz que é gestão de alta performance. Foi uma definição que a gente tomou e inserimos dentro deste mercado escolar de educação, mas não com foco de educação das matérias provenientes da educação mesmo, português, matemáticas, e sim com atividades de esporte e cultura. Essa empresa, hoje, ela está atuando aí em 2 grandes escolas, né? Começamos esse ano, e ela vem com um grande diferencial de fazer toda essa desenvolvimento de inteligências com essas crianças nas atividades, tanto de esporte quanto da parte da cultura. Me diz uma coisa, Eliel, então vocês atuam fazendo as atividades extras e não o ensino regular? Perfeitamente, perfeitamente. Nessas atividades extras, vocês dão o seu negócio hoje tem foco principalmente em que disciplinas, para o espectador entender? Então, hoje a gente trabalha na área de esportes. A gente trabalha com a parte de futebol, basquete, atividades de rendimento, natação, trabalhamos com vôlei, trabalhamos com surf. Para Curitiba, surf sem praia, né? Algo sensacional. Venha surfar em Curitiba, mas é isso mesmo. Então a gente incentiva esse esporte, porque estamos com o litoral bem próximo, dentro da área de esportes. Na área de artes, que a gente pode falar de cultura, temos atividades de teatro, pintura em tela, temos também atividades de a parte de danças. O que você imagina de danças, balé contemporânea, hip hop, temos as atividades de encenação mesmo, e é onde que a gente faz esse grande movimento nas escolas, né? Porque para a criança hoje ir lá e ter uma aula só regular, acaba ficando cansativo. E nós, como trabalhamos no contraturno, então a criança permanece na escola um período estudando regular e esse período fazendo atividades. E quais são as escolas que são contempladas com esse grande trabalho? Hoje a gente trabalha com o Seduca, já o grande parceiro nosso forte, trabalhamos com o Evangelho e estamos caminhando aí para fechar mais algumas escolas. Foi o primeiro ano que a gente desenvolveu esse projeto e ele ganhou um grande corpo e a gente está partindo para novas escolas. Eu acho que é legal destacar essa questão para os pais da atividade extracurricular acontecer dentro da escola, que nós não precisamos, como pais, né, falando, ficar carregando, leva para a aula de piano, espera a aula de piano. Agora leva para a aula de balé, espera a aula de balé. E fica mãe turista, né, levando, trazendo. Então, nessas atividades, a criança já está na escola. É o Eliel que leva as atividades.
atividades para dentro da escola. Então, a criança não circula, ela fica lá e pode contemplar tudo isso. Legal, então um segredo a gente já descobriu, que é o segredo do surf em Curitiba, né? Agora vamos entender um pouquinho melhor da Aline, o que é o segredo de Siló, que tem a ver com esporte, vôlei, basquete, futebol. Realmente foi um grande desafio, porque o Eliel nos propôs, veja que complexo. A loucura. A loucura, né? Compor um produto final desse processo. Então, eles têm um processo anual. Essas crianças, elas participam e desenvolvem essa inteligência, esse conhecimento nesse processo de contraturno. Então, ele queria, para além de tudo isso, das crianças estarem lá já, crianças e pré-adolescentes, né? Acho que a gente tem que lembrar isso também. Eles seriam contemplados com um produto final. É como se fosse o grande finale desse ano letivo. Então, o Segredo de Siló, ele é um espetáculo que vai contar sobre esse lugar chamado Siló, que alguns acreditam que ele não existe, outros já estiveram lá, então você vai ter que estar lá para ver bem direitinho que segredo é esse. Mas esse espetáculo, ele foi construído junto com uma companhia profissional, ou seja, nós temos todo o suporte de uma companhia profissional, nós temos ali atores profissionais, produtor profissional, diretor profissional, gente da área de artes, e a participação dessas crianças de 5, 6, 7, 8 anos participando junto com os profissionais, e é junto mesmo, João Henrique. Eles tiveram o primeiro ensaio agora, segunda-feira, e todo mundo ficou super surpreso, porque as crianças participaram efetivamente do ensaio junto com a companhia, cuidando do espaço, cuidando do texto, cuidando da conexão. Foi lindo, foi emocionante ver o quanto essas crianças se desenvolvem nesse processo de um ano, né? Não é um processo de alguns dias, é um processo de um ano de aprendizagem que é contemplado nesse espetáculo chamado O Segredo de Siló. João, e o bacana desse processo inteiro que a Aline está te falando é o seguinte: foi uma grande sacada que a Aline apresentou e a gente conversando, envolver crianças de um ano de caminhada em balé ou qualquer teatro, mas ela vai estar atuando com profissionais e profissionais de ponta. Então são gente extremamente qualificadas, que estão já atuando há anos no mercado, só que vão estar contracenando com crianças. E isso a gente desperta neles toda essa atividade de cultura, toda essa atividade, e sem contar que o espetáculo, esse é um espetáculo, a gente adquiriu esse roteiro por uma roteirista conhecidíssima, que é a Mari Romero, adquirimos tudo isso, aonde que ela criou para nós a interatividade também dos esportes para dentro da cultura. Então é algo novo no mercado. Legal. Em 2011, a União Europeia fez uma pesquisa, e nessa pesquisa, durante 5 anos, eles analisaram qual era o elemento aquele conteúdo da escola que é comum aos países. Então, todos os países da União Europeia queriam fazer um processo lá chamado de processo de Bolonha. Mais ou menos assim, você poderia começar seus estudos na França e depois continuar os estudos na Alemanha e depois continuar os estudos na Inglaterra, e eles foram encontrar qual era o elemento que era igual. E eles encontraram um elemento igual. Esse documento, que é da União Europeia, está disponível na internet, e você vai poder analisar um documento de quase 200 páginas que fala que o elemento que é igual na escola, que pode estar presente em todas as áreas, é o fazer artístico. E me parece que é isso... Estamos no jogo. E me parece que é isso que vocês estão fazendo. E lá comenta um aspecto interessante, que eles chamam de criação coletiva.
Só que eu não entendi nada disso. O que é a criação coletiva? Criação coletiva é minha paixão. Então, a criação coletiva, ela é composta, você cria esse espetáculo, produto final, que vai ao público, que a plateia pode contemplar lá no dia 18 de dezembro, no Teatro Positivo. Ele é feito artesanalmente por muitas mãos. Então, a criação coletiva, ela contempla todos os conhecimentos. Ela não despreza uma sugestão, uma ideia, uma intenção, um conceito de uma criança. Não despreza, né? Ele deixa todo mundo participar daquela criação. E o que a gente tinha anteriormente na arte, na cultura, era assim, uma assumidade. Então, o diretor artístico do espetáculo, ele simplesmente determinava tudo, João Henrique. Né? Ninguém podia criar nada. Então, né, eu fui bailarina. Então, quando você tem um coreógrafo, naquele momento, pelo menos, ou tinha um diretor, ele trazia a coreografia, você internalizava a coreografia. O máximo que você podia fazer é colocar um pouco da tua expressão, um pouco da tua personalidade. Assim, levantar um pouquinho o braço, botar um pouquinho. Mais que isso, estava fora do roteiro. Estava completamente fora. Já na criação coletiva, além do roteiro ser concebido com toda uma equipe e então ser entregue a roteirista que vai fazer aquele trabalho árduo de criar os diálogos, de criar, né, a personalidade de cada personagem. E isso quem fez foi a Mari Romero, né? Mas a concepção, a ideia do espetáculo, do que nós vamos falar, o que nós queremos, que conceito a gente quer trazer, que princípio nós vamos desenvolver. Isso foi feito por uma equipe onde estava o Eliel, onde eu estava, e aí essa equipe não é hierárquica. Porque se a equipe for hierárquica, não há criação coletiva. Porque aí você tem que respeitar a hierarquia. Foi difícil, João. Mas dá certo. Dá certo, né? Porque é um aprofundamento. A gente começa mesmo a esburacar os conhecimentos. E claro que é difícil, como o Eliel falou, sim, porque a gente não pode simplesmente decidir porque sim. Ah, vamos fazer assim, sim, tá bom. Porque aí não há um consenso e trazer. E você não vai conseguir esse consenso numa equipe onde são múltiplas as inteligências, as pessoas tiveram outras experiências, mas na criação coletiva, você realmente vai levar a público um produto cultural e artístico que as pessoas possam se identificar. Porque aí não é uma pessoa criando, são várias pessoas criando. E eu posso me identificar com essas diferentes percepções, com essas diferentes personalidades. Então, um dos segredos de Siló nós já descobrimos. No final do ano, dia 18 de dezembro, nós não teremos aquele espetáculo chato que normalmente a gente vê nas escolas. Não é espetáculo de escola. Não é apresentaçãozinha de balé, apresentaçãozinha de... Ótimo, ótimo. Então nós conversamos hoje aqui com Eliel Caetano e Aline do Vale, direção e produção do projeto O Segredo de Siló, e nós terminamos hoje o programa, um programa que tem por objetivo fazer o elo entre as empresas, entre as instituições não governamentais e as pessoas que querem realizar projetos. Você, empresário, que quer fazer parte desse processo, quer colocar a sua marca de responsabilidade social em um dos nossos projetos, apoie um dos nossos projetos e acerte num mundo melhor.